noite a todos. Ô Homer, você consegue me ouvir daí? Consegue ouvir? Tá? Meus irmãos, enquanto terminamos ali o ajuste do som, se alguém no fundo não estiver ouvindo, a cena que eu tento falar um pouco mais alto, tá? O estudo de hoje é a ingratidão dos filhos e os laços de família. O Zé Francisco tocou no assunto aqui do Dia das Mães, né? Então vamos incluir os pais aí também, no Dia das Mães, com relação à ingratidão dos filhos, assunto que nós vamos trabalhar aqui. E ao longo do nosso estudo, nós vamos trazer elementos e vamos tentar fazer com que esses elementos fiquem linkados com os dois assuntos para abordarmos de uma vez só ambos. Vamos tratá-los ao mesmo tempo. Então vamos começar falando sobre a nossa nobre missão, independente daqueles que já tenham filhos ou não. Liguei. Essa missão, ela para muitos está acontecendo agora, para outros ainda vai acontecer. Então a nobre missão é a missão de ser pai, de ser mãe. E nós vamos buscar entender o quão é complexo e ao mesmo tempo simples, a depender do patamar em que nós estejamos. Então vamos começar dizendo o seguinte: quando nós desencarnamos, e nós abandonamos aqui o plano físico e vamos para o plano espiritual, nós levamos uma mala conosco, a nossa bagagem de conhecimento, nossa bagagem de aquisições. E dentro dessa bagagem, nós levamos tanto as coisas boas que fizemos, quanto as ruins. Então os nossos vícios, as nossas imperfeições, elas vão acompanhadas do nosso progresso e da nossa virtude. Lá no plano espiritual, independente de qual estágio que eu esteja nesse plano espiritual, eu posso ficar lá de duas formas. Eu posso ficar estacionado, parado, ou eu posso buscar continuar o meu progresso, aquisição de conhecimento. Na maioria das vezes, a depender do grau de evolução do espírito, ele estaciona. Por quê? Porque ele ainda não tem compreensão de como foi a última passagem dele aqui no plano físico. Isso demora um pouco, até que ele recobre os esclarecimentos. O interessante é que a partir do momento que a gente, entre aspas, pisa lá no plano espiritual, a gente já recebe uma assistência que desde o primeiro instante busca nos trazer esse esclarecimento. Mas depende do esforço de cada um, do conhecimento, da bagagem que cada um está levando, a forma como ele vai aceitar e recepcionar esse primeiro auxílio. Então muitos de nós, quando desencarnamos, sofremos, porque dentro da nossa bagagem está indo junto a vingança, o ódio, algumas imperfeições que nos martelam, a mágoa, o sentimento de culpa e que não nos permite ter acesso imediato a esse esclarecimento. Aqueles que já chegam com um pouco mais de um grau de evolução ou que ao longo do tempo buscam esse auxílio, eles começam a entender a nova situação na qual eles se encontram, que na verdade é a situação real, né? A situação verdadeira é a do plano espiritual. E começam a checar, através da espiritualidade, as falhas, os erros que eles cometeram na última encarnação que tiveram, para depois fazer uma comparação com outras encarnações e checar se houve ou não algum tipo de progresso. Dentro dessa linha de raciocínio, muitas das vezes, quando nós buscamos, nós temos acesso a alguns componentes da verdade, da verdadeira felicidade. E a espiritualidade amiga, ela nos permite esse contato justamente para que nós percebamos que é possível evoluir e é possível chegar a um bem maior, é possível ser feliz. E uma das formas características disso é verificarmos no plano encarnado, no plano físico, aquelas pessoas com as quais nós tivemos desavenças, especialmente quando há o sentimento do ódio. Então o que acontece? O espírito ele chega lá e através do auxílio ele começa a se esclarecer e percebe que errou. E ele percebe, conforme os ensinamentos de Jesus, que a única forma de chegar ao progresso é através da caridade. E uma das formas que nós temos de fazer a caridade
e uma das iniciais é perdoar. Então o espírito começa a observar que é necessário perdão. E a partir do momento que ele começa a ter essa sensação, essa necessidade de perdoar, ele solicita voltar. E normalmente solicita voltar em meio àqueles para os quais ele fez o mal. Uma das formas mais características que a divindade nos permite é voltar como os filhos daqueles para os quais nós fizemos mal. Então, de início, nós começamos a perceber de onde estão vindo os laços familiares e os laços espirituais e o porquê disso. E tiramos duas lições importantes daí. Alguém já ouviu aquela história de que em determinada família nasceu uma criança que não dá certo com o pai ou não dá certo com a mãe? O pai ou a mãe chega, elas começam a chorar, esse tipo de coisa. O filho sente aversão ao pai, ou à mãe, ou a ambos. Essa explicação é bem lógica, a partir do momento que nós consideramos que ali pode estar encarnado alguém que veio para uma reabilitação, uma reconciliação naquele meio. Então a primeira coisa que nós observamos, e a segunda e mais importante, é a missão dos pais. Aí começa a missão dos pais, propriamente dita, que é o quê? Receber um espírito ali, que muitas das vezes estamos encarnados, nós não o conhecemos. Já houve um planejamento no plano espiritual, mas depois que encarnamos, por conta do véu do esquecimento, né, a gente não sabe quem está ali. Independente de quem tiver, a missão dos pais é o quê? Conduzir na criação e na educação no bem aquele rebento que eles acabaram de receber, independente da forma como ele vai agir. Porque dessa forma, nos é proporcionar duas coisas. Aquele que chegou, ele pode o quê? Aprender através do amor. Ele vai estar num seio de muito amor. Então ele começa a ter aquele ódio quebrado. E os outros que estão ali, como os pais no caso, recebem essa situação como se fosse uma prova, como se fosse um desafio. Olha, temos que conduzir esse nosso irmão a patamares melhores, independente do que tenha ocorrido no passado. Por isso, mais uma chamada para o véu do esquecimento. Dentro dessa linha de raciocínio, se nós observarmos essa foto, o bebê ali parece que ele está meio assustado, né? Essa foto é proposital, né? Ali, aquele bebê pode ser antipático aos pais, mas com o passar do tempo, ele vai passar a ser simpático, a depender do tratamento que os pais dispensem para ele. Se no final os pais dispensarem um tratamento adequado e ainda se houver antipatia, os pais fizeram a sua parte e aquele espírito ele vai precisar de novas oportunidades para resgatar os débitos que tem com relação a esses pais. O oposto também existe. Os pais que vão estar em prova e os filhos é que vão estar na expiação. Existem ambos os lados. Hoje nós vamos tratar só o lado dos pais que recebem esse filho por conta da ingratidão dos filhos e por conta dos nossos laços de família. Então a missão nobre aqui é a missão dos pais. Outra coisa interessante é que nós percebemos aí que pode ser o início de um laço familiar, porque esse espírito pode nunca ter vindo filho, ele vai vir agora, e rompendo o ódio que existe entre eles, pode começar um amor verdadeiro, e a partir do amor verdadeiro começam os verdadeiros laços de família. Então nós podemos ter o início de um laço, nós podemos ter o restabelecimento de um laço que foi rompido por conta de alguma desavença, e podemos ter também, que acontece muito, a continuidade do laço, onde o filho que é recebido no seio da família, ele já era bem-vindo, ele já fazia parte da família antes disso. E existe um quarto caso, que é o do rompimento do laço, mas nós vamos deixar um pouquinho mais para frente, porque só há o rompimento do laço quando não há amor. Então só há interesse material ou interesses aqui do nosso plano físico. E aí morreu o corpo, morreu também o laço que fazia a ligação entre esses dois. Se alguém quiser interromper ou fazer algum comentário, algum exemplo, pode ficar à vontade, tá? Meus amigos, essa tarefa que nós acabamos de falar, tanto a dos pais quanto a do filho, é fácil? Não, né? Pois não. Como saber que é uma confusão entre pais e
filhos, né, esposa, quem que veio para pagar, quem que é que está para receber. Ó, vamos começar, qual é o seu nome? Márcio. O Márcio. Vamos começar tirando o pagar e o receber. Vamos trazer a reconciliação para ambos, porque nós não vamos saber quem é o vilão e quem é o algoz, porque ambos somos vilões e algozes em qualquer situação desse meio. Porque se numa fui eu o causador do ódio, na outra eu posso ter sido vítima. Então nós teríamos que olhar todo o regresso de reencarnações. É por isso que vem um véu do esquecimento, para que nós não tenhamos esse tipo de preocupação. Quem aqui quer o certo e quem aqui quer o errado? Não, ambos estamos certos em procurar a reconciliação, independente do que tenha sido feito no passado. Às vezes, né, essa procura por tentar encontrar não o que tem que consertar, mas a causa, a gente perde tempo. É desnecessário. Não sei se você está me compreendendo. Não sei. O ideal é buscarmos a reconciliação independente. É aprendizagem. Nós vamos ver daqui a pouco que existe o ensinamento do amar ao próximo. Se eu for julgar o próximo, eu não vou conseguir amá-lo. Então eu tenho que amá-lo independente do que tenha acontecido, né? Claro que nós não estamos nesse patamar e é por isso que essa situação vem como pais e filhos. Porque depois do desencarne, se você amou o seu filho durante uma vida inteira, desencarnou, chegou no plano espiritual e falou assim: olha, ele é seu inimigo na encarnação passada. Você fala, e daí? Agora eu amo isso daqui mais que a tudo. Não vai ter mais problema. O amor vai cobrir aí a multidão dos pecados, conforme nos traz Pedro e Jesus e Pedro. Então, voltando, respondi. A tarefa é fácil? Mas é engraçado, né? Os espíritos falaram que é fácil. Interessante. A gente não está evoluindo tanto assim. Disseram que é fácil porque eles disseram que é fácil nós observarmos o orgulho e o egoísmo nas crianças que nós recebemos, os traços de orgulho e egoísmo nessas crianças. E a partir do momento que nós observamos, nós devemos tratar, para não deixar que ele se desenvolva. E aí vem um raciocínio, uma inteligência suprema muito perfeita. É por isso que os pais, quando não são muito prematuros, já têm um grau de conhecimento e a criança vem sem esse grau. Embora o espírito carregue a bagagem, ele vai ficar pelo menos 7 anos fazendo a ligação a um corpo que ainda não vai permitir para ele esse tipo de raciocínio. Durante esse período, os pais têm esse período inteiro para tratar especialmente o quê? O amor. Porque é com o amor que ele vai depois, quem sabe, pois não? O espírito que é inimigo, ele pode pedir para nascer daquele casal? Pode. Aí, ele pode fazer essa solicitação, mas aí várias coisas vão estar envolvidas. Será que aquele casal vai querer receber? Ou será que ele tem condições de já reencarnar naquele ambiente? Será que aquele ambiente tem condições de recebê-lo? Porque nós vamos ver um pouco mais à frente aqui que nós não recebemos nenhuma tarefa ou carga que nós não consigamos realizar. Então, antes de vir a solicitação, quando a gente tem condição de fazer essa solicitação, e há uma avaliação para ver se vai haver ou não uma permissão, sempre voltado para o nosso progresso. Sempre. Independente se no final da história não foi a nossa opinião aceita, vai ser a melhor forma. Fernando, Pois não. mas pode acontecer também, por exemplo, o espírito vai reencarnar de um casal e, por exemplo, a aprovação dele ser bastante pesada e ele renunciar, né? Pode. Isso também tem. Inclusive está numa das questões que nós vamos trabalhar hoje no Livro dos Espíritos, que às vezes o espírito escolhe uma prova para ele que ele é capaz, mas ele sucumbe. Mas por falta de quê? Lá é bem claro, né? É pesado para a gente, por causa da força de vontade dele, da nossa força de vontade. No final da história, eu não gosto de usar o termo culpa, mas no final da história nós somos os responsáveis pela maioria dos tropeços que nós levamos. Embora tenhamos diversas influências internas e externas, mas na maioria das vezes somos os responsáveis. Afinal de contas, somos os arquitetos do nosso próprio caminho, né? Então, voltando, a tarefa é difícil, para a gente é difícil. Vai ser fácil quando desenvolvermos um esclarecimento um pouco maior acerca disso. É mais ou menos isso daqui, né? É um desafio, não só com relação a filhos, com relação a pais, mas a nossa passagem aqui, né? Eu trouxe esse desenho aí desses dois fósforos, eu joguei no Google egoísmo e orgulho e trouxeram isso daí, ó, mas é bastante interessante, né? Porque o egoísmo e o orgulho, eles estão meio que atrelados, né? Onde tem um, normalmente está o outro, né?
falam que são irmãos, casais, não sei, ainda bem que eles não têm filhos, têm frutos, né? Essa é a missão, conduzir no caminho do bem aqueles que nos foram confiados. Isso independente se somos ou não pais agora. Por quê? Eu tenho um irmão e ele é menor de idade e eu tenho condições de explicar coisas para ele que ele ainda não sabe. Eu vou atuar como se fosse um pai ou uma mãe. Os pais aqui é no exemplo, numa situação geral, nós vamos abranger todos. E se a criança for órfã, ela vai ser adotada. Pais também. E vai ter avós, pais também. E por aí vai. Nós sabemos até que em muitos casos, com o passar dos anos, os filhos tornam-se pais dos pais, onde não há ingratidão. Porque se houver ingratidão, essa situação jamais vai acontecer. Aqui entra o tema propriamente dito, do capítulo 14, que é honrai do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Se nós formos levar, o Márcio, agora entra do amor ao próximo, se nós formos levar para a lei de caridade e de amor ao próximo, está inserido aqui, ó. Não existe não há outras leis onde melhor se encaixe honrai o vosso pai e a vossa mãe. Vamos pensar o seguinte: se existe a lei de amar ao próximo, ou seja, existe, vamos dizer assim, uma obrigação de amar ao próximo, maior será a obrigação de amar meu pai e minha mãe. É o mínimo, né? Então, percebam o quão amplo é o amar ao próximo. E se eu não consigo amar meu pai ou minha mãe, não consigo amar ao próximo não. E nem consigo me amar, né? O amar ao próximo começa assim, né? Preciso gostar do que eu estou fazendo, gostar de mim, para conseguir passar esse amor para alguém, não é? E, no caso dos pais, não poderia ser diferente. Com relação à lei da caridade, nós vamos passar aí para a evolução do espírito em matéria de idade, que nós falamos agora. Às vezes os filhos vão ser os pais dos pais, especialmente na velhice, especialmente quando os pais mais precisem, por algum momento, por algum motivo de doença, alguma calamidade ou algo dessa natureza. E aí entra a caridade, que nesse caso aqui recebe o nome na doutrina de piedade filial, que nada mais é do que assistência. É não deixarmos os nossos pais sem assistência. E quando o Evangelho nos traz essa lição, ele fala de assistência, não é olha, presta atenção, não é o estritamente necessário, não. É mais do que isso. É o que eu puder fazer. Porque a cobrança que existe em cima dos pais, quando eles recebem um filho, é exatamente essa. Faça tudo que você pode e faça além do que você pode para que ele não se perca. Agora imagine a responsabilidade do filho depois para com os pais. E eu costumo dizer que essa responsabilidade aqui é uma das mais simples, porque eu acho que deve ser muito fácil cuidar daqueles que nós amamos. Claro que vão existir diversos graus de dificuldades, mas eu acho que em caso de pai e de mãe, da mesma forma que ocorre com os filhos, né, deles para conosco, deveria existir aí o amor, né? E lá ele é claro, não é reservar um cômodo do fundo da casa para o pai ou para a mãe, é trazê-lo para o ambiente. Não é escravizar o pai e a mãe. Vou contratar você para morar comigo, para cuidar da casa, né? Puxão de orelha do Evangelho parece até o Emmanuel escrevendo ou a Joana de Anjos. O puxão é bem preciso e bom, porque às vezes a gente acha que está fazendo muito e na verdade a gente está fazendo só o necessário, né? A gente não está fazendo o plus, e é no plus que nós vamos fazer diferença para os nossos pais, é no plus que nós vamos deixar a ingratidão para trás. O honrai tem um caráter, digamos assim, esse honrai aqui é o glorificai. É uma parte de, funciona como se fosse um agradecimento. Então, esse honrai aqui traz também mais um motivo de um devotamento maior para com os pais, porque só existe um honrai nos ensinamentos de Jesus para pai e mãe, não existe para o irmão. Para o irmão existe amar, agora para o pai e para a mãe é o amar e o honrai. Então, olha o grau de responsabilidade e de ligação que tem. O Zé Francisco falou sobre Maria aqui, falou sobre Jesus na cruz, né? Tem uma passagem também muito interessante,
onde alguns irmãos vão visitar Jesus e ele está em meio à multidão ali, muitos querem ouvir os ensinamentos, e Maria chega com os outros irmãos de Jesus, e um dos apóstolos, ou um dos que estão mais fortes de Jesus, fala: ó, sua mãe e seu irmão estão aí, seus irmãos estão aí. E ele fala que a mãe e os irmãos estão ali, em meio àqueles que fazem a vontade do Pai. Muitas das vezes essa passagem ela é interpretada de uma forma diferente, mas ali há um amor filial muito grande, e aos irmãos também, uma demonstração de amor, de carinho por Maria e pelos irmãos que fazem a vontade do Pai, gigante. O devotamento aos pais, essa aqui é muito interessante. Na contabilidade divina, a gente pode anotar essa daí também. Aquela contabilidade divina que fala assim, ó, se você errar 100, mas se consertar seu erro por uma vez, as outras 99 ficaram no esquecimento, essa contabilidade também serve pra gente. Ó. O devotamento aos pais não cobre sequer os juros da dívida sagrada que nós temos com eles. Então, por mais que nós façamos, a gente não paga nem o juro do empréstimo que nós fizemos para ter pais. Tão grande que é a tarefa dos pais e, portanto, grande é também e tem que ser a gratidão dos filhos para com eles. Antes de nós mudarmos, mas os pais sempre acertam, sempre conduzem de forma adequada seus filhos, sempre amam seus filhos desde o nascimento. Nós temos exemplos aí de pais que abandonaram filhos, nós temos exemplos de pais que foram os responsáveis pela queda dos filhos, não temos? Então nem sempre há um mar de rosas, né? E nem sempre acontece do jeito que era esperado que acontecesse, porque os pais, da mesma forma que esses filhos que reencarnam, eles têm livre-arbítrio, né? Eles têm as influências deles também e eles vão ter que tomar suas resoluções, boas ou más. É por isso que dentro do seio familiar nós temos amigos e inimigos muitas vezes, né? Dentro da própria casa. Por conta de quê? Por conta de afinidade e por conta do progresso de cada um, a busca que cada um tem em querer melhorar, em querer consertar. Eu tenho 2 irmãs e eu tinha outros 2 que já desencarnaram bem cedo. Mas as minhas irmãs não servem porque elas não estão aqui, né? Porque senão ia arrumar briga. Mas normalmente quando tem muitos irmãos que é legal. Você fala assim, nossa, eu tenho mais afinidade com fulano do que com ciclano. Isso é sinal que você ama mais um do que o outro? Não, isso é sinal de afinidade. Se for procurar afinidade, ela vai ter uma causa. E se for procurar desavença, ela também tem. E às vezes você tem desavença com alguém que você nutre um amor muito maior do que com aquele que você tem afinidade. Mas por conta de algo regresso que ainda não foi perdoado, permanece estacionário ali. A gente volta lá no início do nosso estudo, onde fala do espírito no plano espiritual que está estacionário. Nós aqui também estacionamos. Muitas vezes em não querer resolver os problemas que estão na nossa cara. Eu tenho desavença no trabalho. Normal? Absolutamente natural. Muito natural. Eu estou aqui na frente falando agora, eu posso estar agradando a alguns e desagradando a outros. Isso é natural. Natural. Antipatia e simpatia. Agora, a quem nós estejamos desagradando ou vice-versa, é necessário tentar buscar ou entender o motivo e, se for possível, solucionar, né? Para acabar com arestas desnecessárias. Na ingratidão dos filhos, meus irmãos, primeiro, né, a gente precisa entender o que seria ingratidão, né? Aqui, no estudo, a gente pode falar que ingratidão é a falta de reconhecimento. É quando alguém faz algo por nós ou para nós e nós agimos de forma indiferente. Nós não reconhecemos e muitas das vezes damos as costas para aqueles que sempre estiveram no nosso apoio e a nosso favor. Isso seria ingratidão. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz que a ingratidão ela é fruto do egoísmo. Falando do orgulho com o egoísmo aí, que eles não tinham filhos, aí pode ter, né? Aí pode ser a tal da ingratidão. E lá fala que a ingratidão é um erro muito grave e chega a ponto de ser um crime quando praticado contra os pais. Então, de novo, o peso que tem os pais nas nossas vidas e o peso que tem a ingratidão para com os pais. Seguindo sobre a ingratidão dos filhos, seja o bem
que houvermos realizado na terra, a nossa recompensa. Ensinamentos puríssimos de Jesus, né? Nós não temos que preocupar, se nós estamos fazendo o bem, nós não temos que nos preocuparmos com o que os outros estão pensando a respeito da gente. É desnecessário. Eu não tenho que fazer algo esperando recompensa. No caso da atuação de pais que são pagos, né, que são recebidos com ingratidão, o reconhecimento já está aqui, ó. Fizeram o bem, fizeram o que era necessário, buscaram, sim, mas o problema era com quem? Com a pecinha. O problema era com a peça. Fique tranquilo, vão ter novas e novas fábricas para fabricação de peças diferentes, novas e novas encarnações, até que haja o quê? Haja depuração das faltas, dos erros, haja o reconhecimento do que foi feito, o aprendizado, que é muito importante, e aí, por fim, o progresso. Cada um tem sua cruz, né? Mas hoje a gente não vai falar da cruz, não. Vamos entender aquela imagem ali como dificuldades, como provas. Se alguém quiser chamar de expiação, também não tem problema. Quando são duras, quando são difíceis. A ingratidão, ela é uma prova. Ela é uma prova que ela atinge direto o coração. Ela não é uma prova material. Se fosse material era fácil, né? Tá faltando isso, se tiver condições algum dia compra que está resolvido. Já a ingratidão não tem jeito. Não tem como comprar gratidão. E pelo fato de ser do coração, é algo que dói muito. Dói bastante. Vamos pensar aí, sempre nós vamos ter vários exemplos. Pensa uma vez que você ficou chateado por causa da ingratidão de alguém, né? Agora evolui e pensa que esse alguém é seu filho. Evolui mais um pouco e pensa o quanto você ama esse filho. E vem aquela ingratidão. Minha mãe está aqui hoje e eu tenho certeza que eu já fui ingrato com ela. E não foi só uma vez. Certeza absoluta disso. E minha mãe nunca falou nada. Mas sente. Isso é fato, né? Às vezes, né, e não precisa ir longe não, às vezes eu não ia almoçar no domingo, podendo fazê-lo, é o quê? Gratidão total. Não é? Simples assim, né? Bom, não vou deixar ninguém constrangido não, né? Vamos deixar só no almoço. Não. Mas a parte boa das provas duras é o seguinte, né? Eu costumo dizer, né? Depois que eu li isso uma vez, e hoje me veio de novo nas leituras, quanto mais difícil a prova que nós estivermos participando, e se nós estivermos resignados, ou seja, não estou reclamando, é sinal de que o progresso está chegando. Pode ser a última prova com relação àquilo, inclusive. Quanto mais dura for, melhor. No caso da ingratidão, na minha opinião, é uma das mais duras que os pais recebem. Então, se eles conseguirem passar pela ingratidão de forma resignada, pode ser que futuramente só vão receber filhos ingratos se eles pedirem. Não, eu quero para eu tentar ajudá-lo. Mas por conta do plano espiritual não devem receber mais, devem, digamos assim, superar aquela prova. Superação de prova. Prova rude, prova difícil é indício de aproveitamento, é indício de progresso. Afinal de contas, não recebemos provas para as quais não damos conta. Né? Quanto mais difícil, é sinal que eu estou progredindo. Não quer dizer que se eu estou com prova fácil, é porque eu estou lá atrás, não, viu? Porque são várias e várias provas que tem no dia a dia. Não pode vir só prova difícil e só prova fácil. Vem aquela mescla, né? Porque nem prova na escola, né? Manda duas difíceis ou umas 5 médias, umas 2 fáceis ali, esse tipo de coisa. A nossa escola da vida não muda. Prova rude, esse aqui é o significado de ingratidão. É uma prova rude, é uma prova relacionada ao coração. Ela é temporária e atua na perseverança e na prática do bem. Parte interessante que eu não falei, esqueci de dizer, a gratidão, como toda e qualquer prova, como todo e qualquer momento bom ou ruim, é temporário. Nós só vamos ter momentos bons permanentes quando nós adquirirmos o quê? A perfeição. E quando a gente adquirir a perfeição, a gente vai estar tão perfeito que a gente vai olhar assim para o divino e falar, olha, queria ajudar o povo a ficar atrasado lá não sei aonde. Aí você vai voltar aonde? Para a imperfeição de novo. Vai vir perfeito, mas vai passar pelo período de imperfeição. Então nós sempre vamos ter aquelas mudanças de situações. Nada vai ser constante, no bem ou no mal, vai ser temporário.
Os laços de família. Chegou a parte, já falamos de gratidão demais, né? Vou falar dos laços de família agora, para amenizar um pouquinho, né? Bom, segundo a doutrina, eu acho que é até meio claro isso daí, nós temos dois tipos de laços de família. Um que dura e um que não dura. Mas antes de falar deles, vamos falar um pouquinho sobre as famílias, né? Nós temos as famílias aqui que são as consanguíneas, as famílias de carne, e nós temos também as famílias espirituais. As famílias de carne não duram, porque o corpo morre. As famílias espirituais duram porque são famílias no espírito. O que nós conquistarmos aqui, que não for material, a gente leva para o plano espiritual, seja bom, seja ruim. Voltando ao início do nosso estudo, quando eu vou para o plano espiritual, dentro da minha bagagem, eu levo laços afetivos, verdadeiros, de amor, de felicidade, de amizade, de caridade, de esperança, lá eles permanecem ativos. E aqueles espíritos com os quais eu tive esses sentimentos, estão de lá também. Então nós começamos a montar as nossas famílias espirituais. E essas famílias espirituais, elas são montadas baseadas nos gostos, nas simpatias. Temos os mesmos gostos, somos simpáticos às mesmas coisas, buscamos as mesmas linhas de raciocínio e progresso, individualmente cada um. Nós temos os mesmos pendores, e em muitos casos temos os mesmos defeitos que buscamos melhorar. Então a gente começa a montar as panelinhas, os grupinhos. Lá no plano espiritual tem as panelinhas. Vão montando suas panelinhas, e da mesma forma, não se engane, existem as panelinhas que precisam de avanço espiritual. As panelinhas que gostam de vingança, as panelinhas egoístas. Quando nós desencarnamos e levamos na nossa bagagem mais roupas egoístas e orgulhosas, é certeza que uma família dessa vai querer nos adotar. Opa, vem pra cá que há uma sintonia. E nem precisa, né? Nós vamos procurar esses locais. É por isso que nós trabalhamos com diversos níveis de umbral, onde vai ter afinidade de cada um para aquele ponto. Mas voltando às famílias, esse sentimento verdadeiro que existe do bem, do amor, da prática de caridade, ele não se rompe jamais. E uma vez adquirido, acabou, ele só aumenta. E aí começa uma coisa bastante interessante. Aí eu tenho uma afinidade gigante com a minha mãe. É dessa encarnação? Não sei, pouco importa. Nós temos uma afinidade muito grande. Eu sei que após esse desencarne, o meu e dela, é grande a probabilidade de a gente pertencer à mesma família e voltarmos novamente como família, ou como vizinhos, ou como amigos, e assim por diante. Por quê? Porque lá na erradicidade, esses espíritos se procuram. E você vai quando? Vou reencarnar semana que vem, cara, peguei uma prova aí, assim, essa. Vou tentar ir contigo. Deixa eu ver se tem como eu entrar aqui nesse planejamento aí. Aí ele vai lá na escola da reencarnação e fala, tem vaga? Aí o camarada olha e fala, vem aqui, faz uma prova teste aqui, deixa eu ver como está seu conhecimento. Realmente, tem vaga nessa escola para você. Ou não tem. Mas tem um outro amigo seu que está numa escola um pouco mais atrasada que você pode encarnar com ele lá. Sempre vai ter um local que vai nos encaixar. Nessa escolinha da vida, né? Sempre vão ter diversos níveis de escola. E assim mesmo, colegas. Os nossos colegas dentro da afinidade. Quando a gente volta aqui para o plano, e às vezes ocorre aquele amor além da vida, seja de filho, esposo, namorado, seja lá o que for, mas é por causa do interesse. Com o passar do tempo, acontece que nem Jesus nos diz sobre os tesouros, né? E aí vem a traça e começa a roer. E aí, assim como o pano velho, ele se dissolve. Assim com a morte do corpo, esses sentimentos falsos ficam por aqui mesmo. Mas pode ser que um dia você vá realmente desenvolver um amor por esse espírito, mas não foi dessa vez. E lá no plano espiritual, você não vai querer saber do outro. Não existe nenhuma ligação, não existe nada que atraia você para o outro. É por isso que muitas vezes, entendeu? O Ribeiro tá aí? Ribeiro, vou falar de futebol de novo. É por isso que muitas vezes, um vascaíno, vamos pegar menos, né? Um atleticano casa com um cruzeirense e fala que amor é além da vida. Depois que desencarna, fala, Deus me livre de torcer para o Atlético. Não adianta, né? Não vai ter aquela afinidade. Pode ser que um dia eles torçam para um outro time e desenvolvam um amor recíproco, mas naquele momento não. Então o que nós temos de importante? É que nós desenvolvemos aqui um amor verdadeiro que já vem de lá. Lembra naquele outro slide que eu falei assim, laços de família eles podem começar, eles podem restabelecer, eles podem continuar ou pode romper. É aqui que rompe. Aqui quando não é verdadeiro, rompe. E lá nem tem jeito, porque você já chega lá, já está com a sua família, vai com a sua panelinha.
nem vai ter oportunidade de ir para outra panela não. As trocas de panelas ocorrem lá quando você evolui. Aí vai para uma panelinha um pouco mais evoluída. É o famoso, deixei o primário e fui lá para, da minha época era colegial, né? Deixei o primário e fui para o colegial. Saí do colegial e fui para a faculdade. E assim por diante. A diferença é que aqui a gente termina aí nos pós-doutorados da vida e lá é infinito. Lá vai evoluindo, evoluindo, evoluindo e não para. A gente evolui lá e evolui aqui. Aqui é que a gente tem a experiência carnal. Aqui a gente coloca em prova os conhecimentos que adquirimos lá. Lá basicamente a gente estuda. Embora, a depender do plano que a gente esteja, a gente também passa pelas mesmas dificuldades que nós passamos aqui sem diferença alguma. Então, 2 tipos de famílias que nós temos. Famílias por laços consanguíneos e por laços espirituais. As de laços consanguíneos, quando não há sentimento verdadeiro, acaba aqui. E as de laços espirituais mantém-se aqui e mantém-se lá, independente do plano que a gente tiver. Nas obras, pois não? Fernando, eu costumo pensar assim, que é reencontro de almas, quando a gente tem afinidade com a pessoa. A gente conhecer, de repente se sente afinidade, eu acho que é um reencontro de almas. Ó, vou pegar um exemplo aí, então, bastante interessante. Sempre tem alguém aqui, pega um pedacinho da frente da palestra e traz, obrigado. Ó, esse reencontro de almas, né? Na literatura católica o pessoal usa alma gêmeas. Né? Existe alma gêmea? Depende. Né? Se você tem afinidade demais com uma só alma, e aquela uma só alma tem afinidade demais com você, beleza, são gêmeos. Só que o que acontece? Jesus disse que nós devemos conhecer o amor verdadeiro. Nós vamos conhecer o amor verdadeiro um dia. Né? Quando amar os inimigos, esse tipo de coisa, e por aí vai. Considerando que Jesus está correto, nós vamos chegar num patamar que nós vamos estar amando todo mundo. Então não tem como eu ter uma alma gêmea, vou ter várias almas gêmeas. No transcorrer de chegar à perfeição, sim. Com certeza eu vou ter mais afinidade com um ou com outro, talvez só com um, mas vou ter afinidade com muitos. E dentro desse processo, desse exemplo, é bastante interessante ter tocado nesse assunto, porque a gente explica também aquela historinha de por que eu me dou melhor com o meu vizinho do que com o meu irmão. Ah, me dou muito melhor com ele. Por quê? Porque talvez a minha alma gêmea esteja ali, ó, de encarnações e encarnações a gente tem junto. Muitas vezes, aquela brincadeira que eu disse aí sobre a escola, um vai reencarnar, o outro fala, não, vou também, quero ir junto, a gente tem progredido junto, vamos continuar, está dando certo. Isso acontece e é permitido. Embora, se a gente for levar em consideração o número de encarnações que nós temos, nós sempre vamos ter contatos mútuos. E temos que lembrar também que nós estamos falando das famílias espirituais aqui do planeta Terra. Existem outros planetas no patamar da Terra que existem famílias com entes que pertencem à nossa família, a nossa grande família espiritual. Então vai havendo essas permutas. Vamos trazer de novo para a escola. Aí o aluno começou a estudar língua estrangeira. Ele vai fazer permuta no outro país. Ele vai fazer um intercâmbio. Né? Isso acontece também no plano espiritual. Porque o intuito de família espiritual é o quê? É o maior número possível. É ir crescendo cada vez mais, é arrebanhando cada vez mais. Percebam que nós fazemos isso na carne. O pai e a mãe têm 2 filhos. O filho se casa, vai ter filhos. A filha se casa, vai ter filhos. E vai aumentando. A intenção é o quê? Aumentar a família, não é? Indiretamente, ou sem perceber, nós estamos aumentando a família. Nesse aumentar a família, nós estamos aumentando o amor que desenvolvemos uns pelos outros. Porque dentro desse ser familiar vão vir inimigos. Pode ter certeza. E eles vão vir em posições-chave. Para quê? Para que nós passemos a amá-los. Durante o período que desenrolar o amor aqui, ótimo. Desencarnou, a gente não vai querer saber de encarnação passada não. Nesse sentido não. Olha, eu amo demais. Ah, mas a encarnação passada, aí vai, claro que vai ter a prova, né? Ó, vou te contar o que ele fez na encarnação passada. É a prova. Vamos ver agora se esse amor seu é consanguíneo ou é espiritual. No caso dos pais com os filhos, pode ter certeza, especialmente a mãe, pode ter certeza que ela vai passar no teste. Vai passar no teste, a não ser que seja desde o início, a mãe sempre vai passar nesse teste com louvor. Né? Vai sobrar, né? Vai sobrar amor ali. Tá, com os filhos, nem tanto, né? Existe a ingratidão, né? Com os filhos, nem tanto. Tô torcendo, mãe, ó, que até o desencarne eu consigo passar nessa prova aí. As mães aí, ó, comigo, Com certeza. E a gente tem que lembrar que essa afinidade, ou essa falta de afinidade, ela tem, nós dissemos aí o propósito, né? Serve de prova para um e serve de quê para o outro? De amadurecimento. E ambos vão progredir juntos.
Esse é o objetivo, a progressão mútua. O exemplo da corda ali é o laço material. E o coraçãozinho lá com diversos punhos ali, segurando uns aos outros, porque da família espiritual. A diversidade da família espiritual. Aqui nós temos a afinidade, o desenho da afinidade. Olha que interessante, tem um rapaz amarelo ali no meio dos rapazinhos brancos. O amarelo ele pode ser o elemento diferente da família. Fala, isso aí não pertence à família. Já ouviram isso aí, né? Nossa, ele é tão bom que não pertence a essa família. Ou o oposto, né? Nossa, ele destoa completamente da família. Aí estão dois bons exemplos. Está destoando completamente da família, o que nós podemos fazer para trazer ele de volta para a família? Porque se ele está nessa família, então é um motivo, né? E o oposto também. Pô, se ele é tão bom nessa família, acho que a gente precisa melhorar e espelhar nele. Precisa vir para ajudar aqui. Imagine o seguinte, imagine quantas crianças nascem lá no meio do tráfico. Imagine quantas nascem lá de mães, crianças ainda, adolescentes. Imagine o grau de dificuldade para as mães ali, o grau de dificuldade para essas crianças que foram recebidas ali. Estou dando um exemplo, esse exemplo ele é forte, porque ali Jesus com certeza escolhe a dedo. Vou colocar o Johnny aqui, ó, porque o Johnny vai dar um jeito aqui. Se o Johnny não der um jeito aqui, só se eu voltar. Mais ou menos assim. E quantas vezes a gente escuta histórias bonitas que vêm de seios, onde a gente nem imagina que possa brotar amor ou possa brotar algo bom. E da mesma forma, às vezes, num seio perfeito, nasce a laranja podre ou a maçã podre. Né? E aí vem aquela pergunta, e a culpa é de quem? A culpa não é de ninguém. Existem os erros individuais e em criação existem os erros coletivos, né, se tratando de família. Olha que legal esse aqui, ó. O objetivo maior das famílias é a fusão das diferentes categorias de espíritos, tal como ocorre na Terra com as raças. Olha que o Brasil é o melhor exemplo disso, né? A miscigenação. Nós temos diversas raças e a minha família, por exemplo, eu sou branco do olho claro, a minha mãe é morena, o meu avô era negro, o meu pai era aqueles brancos estilo, o pessoal fala branco encardido, e tinha os cabelos espetados, então era uma mistura, mas nem sei de onde que veio aquilo, né? Das famílias do meu pai. Ainda bem que não tem ninguém aqui, mas beleza. Mas é uma mistura muito grande, e é essa mistura que caracteriza o nosso país. E o interessante é que a gente for levar para o lado espiritual, né? O país é cheio de graças, né? Convenhamos, né? O país é cheio de graças mesmo, por causa dessa mistura. Lá no plano espiritual, eles organizam igualzinho para fazer aqui. O exemplo que nós citamos agora de um meio de tráfico, um meio de crime, onde é inserido um espírito evoluído, é exatamente por isso. E muitas das vezes, nós somos voluntários a fazer isso. Por quê? Eu tenho uma afinidade muito grande com a Eleonora. A Eleonora, e eu estou lá atrás, estou errando, a Eleonora está lá na frente, ela pega e fala, opa, Fernanda é muito minha amiga, é uma que eu quero muito bem a ele, eu vou lá ajudar. A próxima encarnação, eu estou lá naquele seio ruim até, a Eleonora vai lá para tentar me ajudar. Quantas histórias nós temos nas obras do André Luiz que retratam esse tipo de coisa, né? Quantas histórias lindas, né? De renascimentos, de buscas, de renúncias. Bom, você pode progredir agora, mas eu não quero. Temos um exemplo bastante bacana eu esqueci quem foi que contou essa história. Não parece que eu assisti, que é a do Gandhi com o Hitler. Acho que foi o Geraldo Lemos que comentou. E a partir do momento que Gandhi, se eu estiver enganado, alguém me corrige aí. A partir da obra que Gandhi fez, Jesus falou, olha, cessou, viu? Pode espirrar daqui dessa região aqui, vai para um local mais evoluído que você merece. Ele falou, não vou não. Eu vou ficar ajudando o Hitler. Vou ficar ajudando o Hitler porque ele precisa de auxílio. Será que ele devotava algum amor pelo Hitler? Se falasse, ó, eu acho que não. Mas a partir daquele momento ele começou. Porque ele enxergou no irmão alguém que ele foi um dia talvez. Ó, um dia eu tropecei muito. E alguém estendeu a mão para mim. Agora é minha vez de estender a mão para alguém. O Evangelho nos traz uma narrativa que fala sobre o náufrago. Todas as vezes que nós salvamos um náufrago, futuramente ele vai salvar alguém que estava se afogando também. E aí segue essa corrente. A corrente do bem. Conclusão. Temos duas conclusões hoje, que na verdade são mais que conclusões, são reflexões para nós levarmos para os nossos lares.
e começarmos a pensar a respeito disso. Hoje o nosso estudo foi basicamente para falarmos da grande missão que os pais têm, da grande responsabilidade que eles têm e que os filhos passam a ter a partir do momento que esses pais desenvolvem as suas atividades de pais. Né? Especialmente conforme nós dissemos, quando há uma grande necessidade da atuação dos filhos junto a seus pais. Lembra da contabilidade divina lá sobre a dívida que nós temos com os pais. Por mais que nós façamos, não paga nem em juros. Então é grande. Mas fiquem tranquilos, porque em outras encarnações somos nós que vamos vir filhos. Então fica tranquilo. Sempre vai equilibrar essa balança. Desde que a gente sempre procure agir no bem. Que essa balança vai sempre progredir para quê? Para o nosso progresso, para acompanhar a gente. Então a primeira diz o seguinte, meus amigos. A nós, nenhuma prova é concedida que não sejamos capazes de cumprir. Se sucumbirmos, é por falta de vontade nossa, e embora experimentemos os frutos amargos dos nossos erros, a porta do arrependimento e do recomeço permanecem constantemente abertas. É importante, sempre que a gente fala sobre erro, sentimento ou de culpa, não deveríamos ter, mas temos, mas sempre falamos de erro, é interessante esse finalzinho. Sempre a porta do arrependimento, sempre a porta do recomeço está aberta para nós. Sempre. Temos no Livro dos Espíritos o auxílio que os bons espíritos nos prestam, né? Eles prestam auxílio, aí a gente não quer. O que eles fazem? Eles não perdem tempo, eles têm mais coisa para fazer lá. Mas basta um momento que eu falo, eu quero mudar. Pronto, voltam todos. Por quê? Eu quero mudar. Eu quero recomeçar, eu quero virar pai. Eu acredito. Aqui, serve para reencarnação e serve para a nossa reencarnação aqui. A partir do momento que eu viro a página, eu estou reencarnando. Não me importa, que caia o véu de esquecimento sobre o que eu fiz. Porque eu quero mudar. Aí a partir do momento que eu mudar, eu posso começar a lembrar, realmente. Precisava melhorar, estou melhorando. Isso que eu preciso buscar. A melhoria sempre. Eu não preciso esperar desencarnar para começar a melhoria, não. Até porque quando eu desencarnar, eu vou levar a mala. E essa mala vai levar as roupas que eu usei aqui. Roupas boas vão estar lá, minhas virtudes. E os vícios também vão estar acompanhando. Chegou do lado de lá, não muda nada. Nada mudou. Sabe aquela situação de quando a sogra chega em casa e você abre a porta e faz assim, É igualzinho. Abre a porta do plano espiritual e fala, nada mudou. E às vezes tem até uns acréscimos, você reencontra lá quem você não queria. Fala, não, sim, a gente estava te esperando aqui para a nossa família espiritual. Então vamos atentar para isso. A segunda que nós vamos levar para casa, para nós pensarmos, fala sobre os laços espirituais, eles não são destruídos, mas eles são fortalecidos pela reencarnação. Eu acho que ficou claro aqui que quando a gente se encarna e leva o que é verdadeiro conosco, ele permanece do outro lado. Eu acho que dá tempo ainda. Tem um raciocínio que o Kardec nos traz, que é bastante interessante. Fala assim, nós vamos ter 4 situações com relação a laços de família, depois que nós desencarnamos. Quem acreditar em materialismo, desencarnou, acabou, tem mais nada. Então morreu ali. Ele não precisa nem raciocinar como vai vir depois, e acabou. Tem o panteísmo, que acredita o seguinte, assim que nós desencarnarmos, nós vamos ser absorvidos pelo todo universal. Nós vamos voltar para o que era. Em ambos os casos, nós perdemos tudo que nós fizemos aqui, de bom e de ruim. Nós perdemos a nossa individualidade, porque com o materialismo acaba, com o panteísmo a gente é absorvido, e não volta mais, acabou ali. Depois vem a crença de céu, inferno ou de penas eternas. É uma situação que me permite ter individualidade. Eu posso estar condenado ao fogo do inferno eternamente, ou posso estar, que também é condenado, a ficar eternamente no céu, esqueci o nome do termo agora, contemplando Deus. Posso ficar em ambos os casos. E tem o purgatório que está no meio termo, está em julgamento, processo de julgamento. Tem individualidade? Tem, mas os laços de família vão depender muito. Eu só vou manter meu laço de família se o colega for comigo. Então imagina o seguinte, eu estou lá na fila, o cara fala, você, inferno, você, céu, você. Aí chega na minha esposa e fala, céu, não, céu não, eu estou indo para o inferno, manda junto, porque senão vai romper o laço de família. Então lá os laços de família são rompidos.
depende para onde cada um vai. E infelizmente isso é feito uma vida só, né? Tem uma vida só para decidir a sua eternidade. E a outra, que é a quarta, que fala sobre as várias vidas, que fala sobre encarnação e reencarnação. Nessa, conforme nós vimos, não tem como o laço romper quando ele é verdadeiro. E ainda que ele não seja verdadeiro nessa vida, ele pode, numa outra vida para frente, tornar-se verdadeiro. Afinal de contas, nós não nascemos amando ninguém, a gente passa a amar, né? Afinal de contas, todos, né, fomos feitos ali, simples, ignorantes, nem sabíamos o que era amor, e aí depois que foi se desenvolvendo. Então, é essa ideia das diversas vidas que garante para nós o raciocínio de que os laços de família, eles não se rompem, eles permanecem quando são verdadeiros. Pois não. Uma dúvida que eu tenho. Quando uma pessoa desencarna, ela pode, assim, existe um prazo aqui equivalente que a gente possa imaginar que ela possa reencarnar em mesma família? Ou existe um tempo para isso acontecer? Olha, eu vou te falar aqui que eu acredito e que eu já li sobre. Não existe um tempo definido. Agora, só existem reencarnes rápidos ou imediatos quando há necessidade, e essa necessidade, quem verifica é a divindade. E não nos cabe nesse caso. No nosso caso, que nem eu disse, quando você chega do outro lado, nada mudou. Só mudou o plano, só mudou a cidade. Ali vão vir de novo as dificuldades, vão vir de novo os desafios, vão vir de novo o aprendizado. A diferença é que, a grosso modo, é aquilo que nós experimentamos, aquilo que a gente aprendeu lá. Então, tem literatura que fala, depende, você fica lá 30 anos, 40 anos, eu não levo isso ao pé da letra, por quê? O que é 30 anos pra gente aqui? É mesmo 30 anos de lá? Não sei. Não sei, quer dizer, eu vou saber quando eu sei de lá, mas agora estou no véu do esquecimento, então eu não saberia, não afirmaria para você que existe um prazo determinado para isso. Da necessidade também do espírito voltar para poder aprender, porque é uma escola, né? Então, acho que depende da evolução dele lá, ele ter a necessidade de voltar para cá para reencarnar e estar à prova das suas. O que ele quer que como é que fala, evoluir, né? Da sua evolução. Eu acho que depende do que ele também, eu acho que não é obrigado. Depende. Depende. Ele tem 30 anos que está lá, mas é devido à vontade dele. Tem outros também que são casos de exceção necessários, mas tem gente que tem espíritos, eu acho, que vamos supor, com 7 anos, 4 anos, ele já era um pouco mais evoluído, já precisa voltar para cá. Eu acho que depende da maturidade, evolução do cada espírito. Com certeza. E o querer voltar ou não querer voltar, isso é bastante relativo ao grau de evolução do próprio espírito, mas uma coisa é certa, enquanto ele não terminar o período que é necessário, ele vai ter que voltar. Tem que voltar. Ele vai ter que voltar. No Memórias do Suicida tem as partes interessantes, né? Um quer voltar rápido e não está preparado, eu não lembro o nome dos personagens agora. O outro está indeciso se volta ou não. E o personagem principal não quer voltar, ele quer ficar mais. Fala, não quero ficar mais, por quê? Ele ia voltar para passar pelas provas do suicídio de novo. E ele achava que não estava preparado. O espírito chegou no ponto e falou assim, já está preparado, se você não voltar, a gente te manda. Tem casos também que, às vezes, o espírito é um espírito assim, bastante individual. Às vezes, ele é obrigado a reencarnar, né? Sim, são diversas situações que o espírito pode ser obrigado. Ele pode desencarnar numa situação tão deplorável e tão perdido de si mesmo que chega no plano espiritual e não consiga participar de nada. E aí talvez seja melhor que ele já retorne logo para cá, para a experimentação, para que ele possa adquirir alguma coisa, para aí sim, depois de algum tempo, ele ter condições de participar ou não de uma escolha. Porque isso que a gente está falando sobre tempo é muito, mas muito relativo. Já roubando as palavras do pois não. Francisco. Só para ilustrar, o livro Uma Reencarnação do Emmanuel, ali é registrado no livro Ave Cristo, a história de Quinto Var. Ele não precisava reencarnar Emmanuel, mas ele tinha um amor muito grande por um filho dele, que havia sido filho dele. É uma alma querida, que é uma alma que era uma pessoa boa, mas não tinha Jesus no coração. Muito apegado aos deuses romanos. Ele tem a permissão da espiritualidade para usar 100 anos, filho. Olha, você tem 100 anos para tentar se aproximar desse filho seu. Ele reencarna
sofre um monte de dificuldades nesse primeiro tempo, e ele é assassinado por uma arena. Naquela época, os cristãos eram lançados no circo. E ele não conseguiu, nesses 100 anos, se aproximar do filho dele, né? Como ele queria. E ele, olha, eu tenho mais um tempinho aí, só para ilustrar a história do tempo. Eu tenho mais um tempo, e ele reencarna novamente. E aí ele vai ser filho adotivo do filho dele. E aí eles vão se aproximar. Então é um livro magnífico para a gente entender e compreender isso. Desse planejamento, desse espiritualidade que participa. Na verdade, é o que é melhor para você. Esse é sempre olhar para a espiritualidade sobre nós, nesses planejamentos, né? Então, acho que isso que o Fernando falou, as situações, a reencarnação é imediata, né? Muito próxima, porque há necessidade, há importância, e tem espíritos amigos trabalhando para a gente na programação daquela nosso estado reencarnatório. Nosso pai, né? A mãe do André Luiz não vai lá, olha, eu preciso ajudar o seu pai tem um sofrimento muito grande, eu preciso ajudar, e ela já não precisa mais. Desculpa, Fernando. Não, que isso, ótima contribuição. E nós já encerramos, então, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu não citei, acabei me esquecendo, peço desculpas. Antes desse último slide, era para ter dito que nós temos um exemplo muito bacana, que não é tanto de ingratidão no fundo do poço, mas é uma forma de ingratidão que está descrito nos evangelhos, que é a linda história do filho pródigo. Ali tem um exemplo de uma ingratidão, de um retorno, de um recomeço, bem amparados aqui, né? Era para eu ter citado, acabei me esquecendo. Peço. Mais a pressa, Fernando. Então, vamos aproveitar o ambiente de harmonia que nós nos encontramos inseridos nesse momento, os espíritos amigos, agradecer a Jesus a oportunidade que nós tivemos de juntos estudarmos em seu nome, que nós tenhamos aprendido, ainda que pouco, mas o necessário, que possamos levar para os nossos lares e buscar na nossa aplicação diária, no nosso cotidiano, e expandir isso para fora de nossas casas também. Agradecendo a Jesus pelas oportunidades que nos são ofertadas todos os dias e pedindo a Ele que nos dê mais clareza em nós mesmos para identificarmos cada uma dessas oportunidades de melhoria em nossa conduta. Agradecer aos nossos pais pela paciência, pela compreensão, pela atenção e o amor que nos foram e que nos são dedicados a cada um deles. E aproveitando a oportunidade, desde já, desejarmos a todas as mães um feliz Dia das Mães no domingo, embora todos os dias sejam um Dia das Mães, mas o domingo foi escolhido como um dia de elogiá-las, de glorificá-las. Peçamos a Jesus que abençoe a cada uma delas em seu âmbito íntimo, que possam continuar conduzindo seus filhos, nascendo de progresso, no caminho do bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livra-nos da prática de todo mal, pois só vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, e que assim seja.